participando por esse motivo. Eu queria, assim, agradecer de antemão a presença de todos, né? Dizer que tem sido uma semana muito, muito produtiva para a gente também. Eu acho que a ideia é essa, a gente fomentar essa rede, fomentar a capacitação. Quanto mais pessoas capacitadas no terceiro setor, melhores projetos nós teremos, melhor gestão, né? Dos projetos, e a ideia é a gente fazer essa formação, porque o edital de captação de chamamento público, né, para as organizações está aberto do Conselho Municipal do Idoso, e aí a gente acha que quanto mais projetos tiverem, mais recursos a gente traz para o município, e quem ganha é só a pessoa idosa, né? Então, assim, né, queria agradecer já a presença de todos, dizer que hoje a gente tem aqui como facilitador o Oswaldo, né, o Oswaldo, ele é um parceiro de longa data do SEMAIS, ele foi nosso consultor, ele foi nosso professor quando a equipe toda foi fazer o curso, né, para a certificação do PMD Pro, o Oswaldo foi nosso facilitador, e assim, foi um sucesso, a equipe toda, né, fez a prova, e conseguimos a certificação. Então, é uma pessoa que a gente tem certeza dessa competência, né? E não poderíamos ter escolhido um facilitador mais interessante para esse dia, para a gente poder falar de gestão. Então, espero que vocês aproveitem bastante, participem, né? O modelo dele é muito parecido com o da Michelle, dos outros facilitadores, vai ter aquela fala inicial, e aí depois ele vai abrir para a interação do grupo. Então, durante esse percurso, vão anotando aí as dúvidas, né, as questões, para depois a gente abrir o microfone e ter essa participação. Só lembrando, né, que essa ação faz parte do projeto Caleidoscópio 60 Mais Nossos Direitos, né? É um projeto que é financiado pelo Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte, e eu vou colocar aqui no chat os nossos patrocinadores para vocês saberem quem são as empresas que apoiam esse projeto. Tá? Então, vamos lá, Oswaldo, vamos começar? Bom, olá a todos. Olá a todos, né? Bom dia. Talvez para alguns vai ser boa tarde, boa noite, né? Se estiver assistindo a gravação, né? Para mim é um grande prazer estar com vocês aqui da equipe do SEMAIS, né? Para falar de um tema que é tão importante para mim, faz parte do meu dia a dia, nesses quase 20 anos que a gente tem aí trabalhado junto às organizações do terceiro setor. Confesso que eu gostei muito do tema, né? Recebi o recurso, como fazer uma gestão de sucesso. Então, com certeza aqui já é uma boa pergunta para a gente pensar, né, e compartilhar hoje aqui nessa nossa conversa aqui. Enfim, práticas, experiências, alguns conceitos importantes, e que eu vou seguir um pouco nessa linha que a Valda falou, né? Vou fazer uma exposição inicial aqui, mas quem já tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se às vezes como eu não estou vendo todo mundo aqui, eu peço o auxílio da Valda, tá? Se tiver alguma pergunta, pode me interromper, para a gente então começar. Eu vou só atender o interfone um minutinho aqui, ó, rapidinho. Espera aí. Enquanto o Oswaldo vai lá, relembrando, né, gente? Coloquem, por favor, no chat o nome, eu estou vendo que vocês já estão até treinadinhos, né? O nome de qual instituição participa, para a gente ter aqui como lista de presença. E dizer de novo, né, que a gente tem o grupo Conexão Pós-Prática 60 Mais. Quem quiser, quem tiver interesse, né, em entrar no grupo, a gente tem um link de acesso ao grupo. Eu vou colar o link de acesso aqui no chat, porque eu acho que vai ficar mais fácil do que vocês mandarem o telefone, né? E aí é só acessar pelo link, que é para vocês participarem do grupo. É um grupo de trocas, a ideia é que a gente possa colocar lá quais são as boas práticas que a gente tem utilizado nas nossas organizações, para inspirar outras organizações a fazer o mesmo. E lembrando que amanhã o encontro é sobre o edital, né? Então, a sugestão, leiam o edital hoje, anotem lá, grifem lá quais são essas dúvidas, né, em relação ao edital, que aí, com essas dúvidas, eu acho que a gente consegue fazer um bate-papo mais assertivo, né, em relação ao edital.
Voltei, vamos lá. São, como é que é? Novos desafios da pandemia. Que bom que você voltou. Estão me ouvindo bem? Oi, estão me ouvindo? Sim, Estamos ouvindo, ouvindo, Ah, tá, Oswaldo. ok, desculpa. Bom, então vamos lá. Então, recebi o recurso Como Fazer uma Gestão de Sucesso. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, pessoal, é uma... A referência foi bom a Valda ter falado. Eu vou já dar uma dica para vocês aqui, que é a questão do manual do Project The Pro, que é a certificação que a gente tem trabalhado na área de gestão de projetos. Que, assim, o que a gente vai falar muito hoje, né? O combinado não sai caro. Né? Para muitos de vocês aí, e partindo do título, né, do convite dessa fala de hoje, né? Já recebi o recurso. Aí eu já coloco vocês para pensarem, né? Enfim, para o Fernando, para a Elaine, enfim, para a Amanda que está aí nos acompanhando, a Silvia, né? Quantas vezes quando a gente vai mandar um projeto para um edital, e isso aqui essa formação tem a ver com esse contexto, né, de buscar edital, né? Quem de nós nunca, ao escrevermos um projeto, a gente, né, com toda a vontade que a gente tem de mobilizar o recurso, a gente acabou prometendo muita coisa. Alguém já passou por isso? Né? Você pega no objetivo do seu projeto e fala assim, nós vamos melhorar a qualidade de vida, enfim, né, nós vamos mudar, transformar a comunidade, não é mais ou menos assim? A gente, com toda aquela vontade, né, de fazer o melhor ali, a gente coloca isso no projeto, como diria um fundador de uma organização que eu atendi durante muitos anos, ele fala assim para mim, né, Oswaldo, o papel aceita tudo, né, o papel é maravilhoso, né, o que você escrever ali, ele aceita. E acaba que a gente, às vezes, carrega a mão nesse projeto e acaba prometendo demais. E isso é uma questão que a gente faz uma reflexão muito grande no terceiro setor, que a gente, às vezes, acaba prometendo muito no projeto e quando a gente for pensar, será que a gente vai dar conta de entregar tudo isso? E quando a gente fala de entregar os resultados de um projeto, eu estou falando também da nossa capacidade de mensurar esses resultados. Né? Todo o trabalho que a gente desenvolve nessa área de projetos, a gente sempre pergunta, né? Quem nunca colocou no seu projeto assim coisas do tipo melhorar a autoestima, melhorar a qualidade de vida, né? Vocês que estão no contexto aí de atendimento, né, desse público mais 60, né? Como mensurar a melhoria da qualidade de vida? Né? Eu perguntaria a algum de vocês, enfim, né? Isso é simples, é fácil, a gente tem conseguido fazer isso? Aí o principal instrumento que a gente usa no dia a dia, qual que é? É o famoso testemunho, o depoimento das pessoas, né? Assim, a gente geralmente, né, convida algumas pessoas que foram atendidas, que ele vai, fala, faz um relato. Ah, minha vida, assim, antes era desse jeito, agora mudou, eu estou mais disposto, eu estou melhor. Mas, enfim, será que há outras ferramentas para isso? E, de uma maneira geral, a gente tem percebido que, às vezes, os projetos prometem mais coisas do que eles estão realmente dando conta de entregar. Não que eles não entregam, mas às vezes a gente ainda tem que melhorar, né, do ponto de vista da gestão de projetos, a gente tem que melhorar a nossa documentação, né, as ferramentas que de fato a gente utiliza para a gente de fato comprovar isso para os nossos apoiadores, financiadores, os parceiros, né, os chamados aí stakeholders. Então, para mim, essa frase, por mais simples que seja, né, eu diria que é quase que um ditado popular, né, o combinado não sai caro. Infelizmente, eu tenho visto vários projetos, várias organizações que começam um projeto com um objetivo e, no final, eles estão entregando outros objetivos. E, às vezes, os financiadores, até por flexibilidade, se assim eu posso dizer, né, às vezes vai dar mais trabalho querer entender por que não conseguiu atingir aquele objetivo e foi outro. Então, ou seja, mas isso acaba fechando muitas portas. Então, eu já queria deixar essa provocação para vocês aí. Ou seja, né, quando você olha para o seu projeto, para a sua organização, para esse edital que você vai preencher, para não falar de uma vez que eu tive uma experiência muito interessante, eu fui levar no Ministério da Justiça, em Brasília. Eu fui lá para conhecer o Conselho Nacional de Assistência Social na época, enfim. E fui lá nesse setor específico, era projetos na área de direitos humanos. Fui lá conhecer a responsável da área de editais, de projetos, aí fui contar o que eu fazia, quais eram as ações, etc. Ela falou assim, e qual é o seu projeto? Você tem um projeto aí para eu ver?
Obviamente que eu tinha lá vários projetos para poder mostrar, peguei um projeto, ela pegou lá o impresso, olhou a primeira folha, que chama, né, que é a apresentação, rapidamente o que era o projeto. Depois ela foi lá nas últimas páginas do projeto, onde tem um orçamento. Aí, rapidamente, ela leu essas duas folhas, virou para mim e falou assim, ó, interessante, gostei do seu projeto e a gente tem dinheiro para isso. Bom, qual que é a reflexão que eu estou fazendo aqui? As pessoas que analisam editais, projetos, geralmente, né, já vem de uma experiência. Então, qual que é a análise básica quando a gente olha para um projeto? Qual é o objetivo que ele está se propondo, o escopo, versus o recurso? Eu quero melhorar a qualidade de vida, né, do nosso público mais 60 aqui. Valor do projeto, R$20 mil. Para atender 100 pessoas. Nossa, será que atendendo 100 pessoas com R$20 mil eu consigo melhorar a qualidade de vida? Ou talvez eu consiga, enfim, realizar uma oficina, né, de atividade física, uma atividade ali de apoio socioemocional. Não, eu vou atender 100 pessoas ali para, enfim, com R$200 mil, ou com R$500 mil, R$1 milhão. Semana passada, uma pessoa me procurou para mostrar um projeto, na verdade, um negócio social. Isso tem sido também uma tendência bem interessante, que eu já provoco vocês, não sei como vocês já estão discutindo sobre isso. Como que as instituições de longa permanência podem ter negócios sociais? Ou seja, né, geração de recursos próprios. Vou deixar essa provocação no ar aqui. Mas, então, estava atendendo essa organização e dentro dessa discussão se pensava assim, né, como fazer, como avaliar os resultados de entrega. Então, nesse sentido aí, é o que eu vou, né, deixar como provocação para vocês aqui. O combinado tem saído caro ou barato para vocês aí? Né? Vocês têm essa sensação? Então, a partir disso, dessa avaliação, desse combinado, eu vou deixar como referência para vocês aqui. Aqui vai estar o meu e-mail, mas toda a equipe do SEMAIS tem acesso a esse material. Eu vou compartilhar com vocês aqui as ferramentas principais hoje do Project DEPRO, que é a terminologia nova que a gente está usando agora, que antes era PN DEPRO. E esse material aqui, gente, ele é distribuído gratuitamente na internet, é um guia que todos estão convidados a acessarem, e que, como a gente vai falar hoje, né, como o dinheiro já chegou na organização, e agora a gente tem que executar ele da melhor forma, eu vou focar aqui a fase de implementação, mas já convido a todos aqui, ó, já hoje, amanhã, baixa esse guia, imprime ele, anda com ele do seu lado aqui, ó. Né, para vocês que são responsáveis aí pela gestão desse recurso, pela gestão do projeto, pela prestação de contas. Não que aqui tenha todas as respostas, mas aqui é um guia que foi elaborado, né, um guia internacional hoje, que tem um padrão que realmente nos dá alternativas para pensar numa melhor gestão. Então, o guia do Project DEPRO, nós estamos na 2ª edição deste guia, então deixo aqui como um material realmente relevante para o seu dia a dia. Avançando para mais um slide aqui, então, qual que vai ser a nossa ênfase, né? Só para você ter uma visão geral, quando eu falo, então, da gestão de um projeto, eu estou falando de 5 etapas. Né? A primeira etapa, identificação e definição do projeto. A gente chama também de design do projeto. Não é o foco nosso aqui hoje, então eu já estou admitindo que vocês já fizeram um bom desenho de projeto. Vocês já sabem qual é o seu objetivo, você já sabe quais são suas atividades, seus indicadores, né? Admitindo que isso já esteja bem elaborado. Nós temos a segunda fase, que a gente fala configuração e aprovação de projeto. Isso aqui é uma característica do terceiro setor. Porque, às vezes, você não tem um recurso, mas você já tem que, né? Você tem que fazer um planejamento detalhado aqui dessa estrutura do projeto. Às vezes, você tem que fazer uma pesquisa com o público que você vai atender nesse projeto, né? Você já faz algumas atividades antes de começar o projeto efetivamente, que a gente chama, então, de configuração e aprovação, que é o momento, de fato, que é a partir daqui que eu vou começar, né? Ou seja, o dinheiro chegou. E agora, né? Para onde que a gente começa? Então, se o dinheiro chegou, a gente vai planejar o projeto, a gente tem que planejar o detalhamento. Olha que interessante a palavra planejamento aqui. O que acontece?
O planejamento que a gente faz quando a gente desenha o projeto, a gente chama isso de proposta. Né? O que é uma proposta? Uma proposta é algo resumido, né? Mais sintético, com as informações principais. Alguém está perguntando no chat que não está mudando os slides. Vocês estão vendo o slide das etapas ou não? Não, realmente não está mudando o slide, não. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Vou parar a apresentação e começar de novo aqui para ver se ele passa. Voltou a aparecer aí para vocês? Ainda não, Oswaldo. Está carregando. Apareceu? Não, não está indo no modo de apresentação, não. Então, deixa eu voltar aqui. Agora está no modo de apresentação, mas os slides não apareceram ainda, não. Deixa eu voltar aqui. Isso. Agora está aparecendo, sim, o slide, me parece que é o quarto slide. Só que acho que se você deixar no modo de visualização de slide, de tela cheia, a visualização vai ficar melhor. Deixa eu estou colocando aqui. Agora está aparecendo? Ele, no modo de apresentação? Não, ele continua naquele modo do normal, né? Então, se não der, fica assim. Ok, eu vou voltar aqui. Enquanto eu estou voltando, eu quero fazer uma pergunta aqui, ó, para ter uma interação com os participantes. Qual que é a diferença que vocês acham que existe entre uma proposta de projeto e um plano de projeto? Quem arriscaria? Me ajuda aí nessa... Qual que é a diferença de uma proposta, quando você está mobilizando recursos, que vocês já devem ter discutido, versus o plano de um projeto? Qual que seria a diferença? Quem pode me ajudar aí? Pessoal, pode abrir o microfone para poder falar. Isso, fiquem à vontade aí. Não sejam tímidos. Faz sentido essa minha pergunta? Será que você faz uma proposta de projeto e ela que passa a ser o seu planejamento ou você tem que complementar as informações? Como que vocês têm feito? No meu entender aí, Fernando, estão me ouvindo? Sim, Fernando. A proposta, eu acho que é uma ideia e ela exige o complemento, que, sendo aceita, fazer o plano de execução. Eu vejo, a ótica é essa. O Oswaldo Ok? saiu? Eu acho que o Oswaldo caiu. Alguém quer complementar o Fernando? Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se o Oswaldo volta. Bom dia, Carlinhos, do Projeto Boa na Bola, Boa na Vida. Estão me ouvindo? Bom dia, Carlinho, tudo bem? Tudo bem. Pois é, dentro aí do que o Fernando falou, né, a gente também entende que quando você tem a proposta, então você já tem em mente aquilo que você pretende estar realizando com aquele recurso, né? E quando você já parte efetivamente para esse plano,
você já vem com algo mais delineado, mais definido, né? Com plano de ação, como você vai fazer isso, né? E eu vejo também, né, nessa questão do desenvolvimento do projeto, entre o time entre o plano e a proposta, né? Às vezes, nesse meio tempo, surgem algumas outras possibilidades que pode até ajudar a viabilizar a execução do projeto. Então, assim, mão na mão, mão na vida, tem acontecido muito isso, né? Até porque, às vezes, alguns editais de recursos são muito poucos, e aí você faz uma adequação dentro do que você vê dentro da sua capacidade técnica operacional para executar, né? E ao longo disso, do tempo até da elaboração do projeto, da aprovação e da chegada do recurso, né, você consegue, às vezes, mobilizar parceiros para comprar a sua ideia. Né? Baseado nisso, inclusive, que a gente está para abrir um núcleo em Sete Lagoas. Exatamente dentro disso dessa proposta. Essa é a nossa contribuição. Obrigado. Legal. O Virgílio, Oswaldo, o Virgílio está colocando aqui no chat o link para baixar o guia do PMD Pro. Ah, ótimo, excelente. Fiquem à vontade aí. Obrigado aí, Carlinhos, pelo comentário. E só uma, né, dentro da sua fala. E quando você faz a proposta, né, depois que conseguiu o recurso, você diria que você tem feito muitos ajustes ou poucos? Qual que é a sua reflexão sobre isso? Ao longo dos últimos 2 anos, né, porque pelo menos dentro da proposta nossa, nós ficamos uma década aí tentando trabalhar muito a questão da autogestão. Então, nos últimos 2, 3 anos, esses ajustes têm sido cada vez menores, porque você vai melhorando o seu planejamento, né? E até a própria elaboração do projeto. Você citou, por exemplo, as próprias ferramentas que a gente vai usando, né? O conhecimento das pessoas para nos ajudar nisso, né? Então, assim, a gente tem usado muito dar voz para todo mundo participar na elaboração do projeto, né? Então, isso aí tem ajudado muito nisso. Ok, muito bom. Mais alguém tem algum comentário para compartilhar? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela agora das etapas do projeto? Sim. Confirma só para mim aí. Ok. Então, vamos lá. Então, retomando aqui, ó. Então, a gente tem a identificação e definição do projeto, temos a configuração e aprovação. Então, aí sim, nesse momento aqui, na segunda etapa, é onde que o dinheiro entra. Então, a gente vai para o que a gente chama de planejamento, que é detalhar realmente essa proposta, para a gente, então, né, vamos usar o termo, colocar a mão na massa e implementar o projeto. E a última fase, que a gente chama de encerramento, é, de fato, aquele momento ali onde a gente vai fazer a avaliação realmente se valeu a pena dentro daquele cronograma proposto do projeto. Então, nesse contexto aqui, eu vou trazer um conceito que, para mim, é o que baseia essa pergunta, né, desse convite da palestra de hoje, né? Chegaram os recursos, como fazer uma boa gestão? Está aparecendo para vocês o slide do triângulo de gestão? Só confirma aí para mim. Não. Engraçado, essa apresentação hoje não tá boa. Que estranho. Uai, aí ele cai, né? Vou falar para ele mandar para você, Ju, a apresentação, que aí, de repente, né, a gente vai fazendo a apresentação e ele vai conduzindo. Ok. Mandando uma mensagem para ele. Coisas da internet, né, gente? Não tem jeito.
Ô, Juliana, a ideia é sim, a Juliana está colocando aqui no chat que ela não conseguiu entrar, né, ontem, e hoje ela entrou só agora, que se a apresentação vai ser enviada. A gente pode pedir sim, Juliana, para ele compartilhar. Ontem a Michelle também disse que ia compartilhar a apresentação dela, e assim que passar essa semana, né, e a semana que vem do Enates, porque a gente está com a equipe bem atarefada, nós vamos subir os vídeos também para o YouTube, aí você pode acompanhar os vídeos que você perdeu. Oi, voltamos. Está me ouvindo agora? Então, vamos lá. Sim. Então, o que é o triângulo de gestão, enquanto você coloca aí? São três conceitos importantes que vai dar a visão geral do que a gente precisa, então, para o que a gente chama dessa gestão de projetos. Então, o primeiro ponto, né, imaginem um triângulo, né, o famoso triângulo equilátero, que tem as três partes iguais, e nessas três partes desse nosso triângulo aqui, eu tenho o custo, eu tenho os recursos e tenho o cronograma. Então, ou seja, quando você combina, né, quando você tem um projeto aprovado, você combinou um escopo, você combinou um cronograma e você combinou um custo, né, e recurso para esse projeto. A minha reflexão com vocês é, ao longo do período da execução desse projeto, esse seu triângulo, será que ele vai mudar de forma ou não? Né? Será que você vai ter que mudar o escopo durante a execução? Né? O que aconteceu para mudar? Você vai conseguir negociar isso com o seu financiador, com o seu apoiador? O seu cronograma, será que você vai conseguir cumprir? E aqui eu já faço uma pergunta para vocês, né? Quantos de nós, quando a gente elabora um projeto, a gente faz um cronograma para inglês ver? Inglês ver, né? Em outras palavras, para o mineiro ver também, né? Se a gente for regionalizar aqui o nosso exemplo, então a gente faz aquele cronograma que é mais para cumprir uma formalidade de um edital, e a reflexão que eu já faço para vocês aqui, ao elaborar um projeto, é exatamente olhar, né, envolver a equipe técnica, né, da sua organização, para falar assim, será que em 6 meses, 12 meses, né, dependendo do período do projeto, realmente é viável, é possível a gente conseguir, de fato, fazer a gestão desse cronograma? Então, o desafio do gestor, gente, é buscar o equilíbrio. O conceito do triângulo de gestão, está lá no nosso guia do ProGDPro, ele vai trazer como conceito o quê? Este equilíbrio. Então, dependendo da forma, né, que aí pode passando aí, Valda, as outras formas aí do triângulo, a gestão é exatamente isso, ó, né? Durante a execução, o seu triângulo vai mudando de forma. Só que à medida que ele vai mudando, a questão é, o seu financiador, o seu apoiador, ele está acompanhando essas mudanças? Você está validando isso com eles? Né? Seja do ponto de vista de recursos, né? Quantas vezes que a gente faz o orçamento de um projeto que a gente tem que mudar as rubricas, né? Chamadas rubricas do projeto. Né? Você fez uma previsão para comprar um tipo de equipamento, mas isso tem que mudar durante o processo. E eu já vi muitas organizações tendo problema, inclusive, de fazer compra de materiais que não estavam previstos no projeto, e depois chega para o financiador achando que ele é bonzinho, né, que ele vai aceitar, e depois ele não aprova aquela alteração. Isso tem melhorado muito de alguns tempos para cá. Então, quando você tem um recurso, você fez aquele orçamento, fez um planejamento, né, segue outra regrinha básica aqui. Toda alteração que você fizer em relação ao combinado com o seu financiador, com o seu apoiador, que isso seja avisado antes. Nunca avise depois que você faz a alteração. Né? Isso, por mais óbvio que pareça ser, mas a gente às vezes está no dia a dia do projeto e deixa isso escapar. A gente já vai fazendo, tem uma certa autonomia, isso é importante a gente ter no projeto, mas combine com o seu financiador, veja as regras do edital, né, prestação de contas. Não dá para chegar ao final, né, de um período e falar assim, disso aqui eu não sabia. Então, nesse sentido, realmente é muito importante a gente saber quais são essas regras.
Passa mais um, dá mais um clique aí, Valda, por favor, que tem mais uma opção, exatamente, isso aí, ó. A Ju que está passando, tá, Oswaldo? Ah, tá, desculpa. Então, ou seja, então, ao final do período de execução do meu projeto, como que ficou o meu triângulo? Será que eu fiz uma gestão que o meu triângulo ficou com o mesmo custo, escopo e cronograma? Ou será que eu tive que, prolongar o meu cronograma? Aí, se prolongou o cronograma, será que isso afetou o escopo do meu projeto? Se eu aumento o cronograma, vai aumentar os recursos? Então, essa gestão desses 3 pontos aqui, elas são diretamente ligadas e relacionadas, e que quanto mais a gente buscar o equilíbrio, obviamente que eu estou falando aqui, gente, que, vou dar um exemplo clássico, esse ano de 2020, com a pandemia, vários projetos tiveram que mudar o seu cronograma, vários projetos tiveram que mudar o seu escopo. Claro, quando a gente tem uma situação como essa, mas tirando situações extremas, como a gente vivenciou agora, eu vejo muitos gestores do projeto que não têm um zelo, a palavra que eu vou usar aqui é zelo, comprometimento em seguir uma proposta inicial. E quando eu falo isso para vocês, é para fazer a seguinte provocação. Quando você fez a proposta do seu projeto, você estava seguro do que você estava propondo? Ou você está testando a sua ideia? Então, aqui fica uma reflexão importante. Em que sentido, Quando você elabora um projeto para um edital, que você está pedindo um apoio, 50 mil, 100 mil, 200 mil, seja independente do valor, qual é a experiência, qual é a expectativa que você tem realmente de fazer aquelas entregas? Então, nessa hora, com certeza, quando você pega os projetos mais experientes aí, o que a gente vai fazendo a cada ano? A gente melhora essa nossa capacidade, de fato, de prometer aquilo que a gente dá conta de fazer. Uma frase que eu gosto muito quando a gente trabalha na gestão de projetos é essa. Projeto é uma grande promessa. Eu vou prometer que eu vou melhorar a vida das pessoas. De uma maneira genérica, quando a gente desenvolve um projeto social, a gente está visando isso, transformar a vida de pessoas. Dos mais diversos públicos, desde crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, 60 a mais, enfim, qual que é o seu público? Então, a partir desse contexto aqui, se o seu escopo, ele passa, você confunde um pouco ali, essa nossa, e quem está no terceiro setor sabe que é assim, não que isso seja um problema, mas eu também me coloco nesse lugar aí, quando a gente está à frente também dos projetos, que claro, a nossa visão de uma maneira geral, a gente quer transformar o mundo, a gente quer uma sociedade melhor, por isso que a gente está aqui hoje. Mas quando a gente vai para um projeto, a gente tem que tangibilizar isso, de tal forma que a gente consiga fazer essas entregas. Então, essas 3 palavras aí, do custo, do escopo e do cronograma, isso aqui é o que, de fato, vai tangibilizar essa sua capacidade, quando a gente volta lá, nessa reflexão aqui de novo, O recurso chegou, como fazer, como ter uma gestão de sucesso. Aí eu vou trabalhar, desenvolver um pouquinho aqui essa palavra sucesso. Se eu fosse perguntar rapidamente aqui, para vocês que estão agora participando com a gente, resume para mim, enfim, uma frase sintética, tá, gente? Uma frase ou uma palavra. Se você falar assim, meu projeto do ano passado teve sucesso, como que você resume isso? Sucesso para você é o quê? Em um projeto social? Em uma frase resumida. Quem pode me ajudar aí? Um de cada vez. Vocês estão falando ao mesmo tempo? Vamos participar, vamos lá. O que é um projeto de sucesso para você? Em uma palavra, uma frase, detalhando um pouco o significado de sucesso. Cumprimento dos objetivos. Cumprimento dos objetivos, ok. Alguém colocou aqui, aprovação, realização com êxito. Essa palavra, quem falou aí, cumprimento dos objetivos, com certeza já é uma boa síntese, Então, ou seja, quais são os objetivos que você se comprometeu com o seu apoiador, com o seu financiador, com todos esses participantes? Então, se eu cumpro o objetivo, e esse objetivo está relacionado ao nosso escopo, então, olha qual que é a reflexão que a gente fazer, que a gente pode fazer. Eu posso cumprir o meu objetivo, mas eu posso ter prorrogado o meu cronograma, eu posso ter gastado recursos a mais
Então, ou seja, então o sucesso do projeto, claro, né? Se a gente pensar de forma bem, um pouco mais sintética, né? É você entregar o objetivo com o custo que você propôs, com aquele orçamento naquele tempo. Isso é o mundo perfeito. Agora eu pergunto para vocês, né? Será que a gente vive esse mundo tão perfeito assim, né? Será que um projeto é tão certinho assim? A gente sabe que não é. Né? Nós temos as variáveis aí do dia a dia, do ambiente interno, do externo. Às vezes no dia a dia do projeto, que é um bom funcionário na equipe que você tem, que precisa sair, você tem que trocar a equipe, isso muda um pouco ali o andamento do projeto. Às vezes é um projeto com o poder público, né? Que existe um atraso de repasse e que atrapalha seu fluxo de caixa. Quem nunca passou por isso, né? E atrasa os pagamentos, enfim, isso já começa a gerar um clima do projeto. Você tem que lidar com toda a sua equipe, aí você não tem um fundo de reserva. Claro, né? Se a gente começa a falar do dia a dia dessa gestão de projetos, N situações começam a acontecer. Então, como alguém disse aí, então, cumprir o objetivo que tem a ver com o escopo do projeto, com certeza já é um grande fator de sucesso. Mas eu quero que vocês fiquem, então, como, né, do ponto de vista conceitual, que é buscar o máximo de equilíbrio possível. Porque falar que você vai prorrogar um cronograma e isso não vai impactar no seu orçamento, você pode até conseguir fazer isso. Mas, de novo, né, como você negocia, como você articula isso junto ao seu apoiador, seu financiador, né, dentro daquele prazo estabelecido. Então, conceitualmente falando, sucesso aqui dentro do triângulo de gestão é buscar o maior equilíbrio possível. Tá? Essa que é a visão. Por mais conceitual que isso pareça, e eu tenho acompanhado isso em várias organizações, é ter consciência disso, pessoal. Ter consciência disso aqui, para mim, é muito importante. Seja desde o diretor da associação, o fundador, o gestor, se tem esse gestor ali, como se fosse um gerente geral, um coordenador geral, que está mais no dia a dia, né? Porque às vezes a diretoria não está nesse dia a dia, ela é voluntária, então ela tem um tempo mais reduzido. A equipe do projeto precisa ter essa visão, não adianta isso aqui ficar na cabeça só de uma pessoa. O projeto ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser comunicado com toda a equipe, né? Todos precisam saber, para saber se esse sucesso vai ser alcançado ou não. Então, para mim, utilizar esse conceito que vocês, né, eu diria usar um termo, né, você se apropriar dessa visão, que para mim é fundamental para você o quê? Conseguir, inclusive, negociar, articular com todos esses envolvidos do seu projeto. Lembrando que, aí vou usar uma fala aqui, que eu tenho escutado também e vou deixar para vocês pensarem aqui, tá? Não é porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, que a gente trabalha para a promoção, né, da transformação e da vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida, que eu posso mudar tudo no meu projeto. Eu já vi organizações sociais que fazem um edital, propõem um objetivo, e quando está executando o dinheiro na conta, está lá e eles querem fazer outras coisas, tampar alguns buracos, né? Quem nunca passou por isso, né? Você está com um recurso carimbado que vem para fazer aquilo, aí gera um problema, você fala, nossa, mas eu vou ter que, né, utilizar dinheiro aqui do termo de parceria, desse patrocínio para poder fazer isso, depois a gente dá um jeito. Você vai lá, resolve, né? Tampa aquele buraco, e depois como que você vai voltar a isso? E, infelizmente, eu já vi gestores fazendo isso com a seguinte mentalidade. Vamos fazer isso aqui que depois o pessoal aceita, eles vão aprovar. Nossa, nossa organização aqui é tão boa, a gente está fazendo bem, gente. Isso não é errado. Quem nunca passou por isso? E quantas vezes eu já não vi organizações sofrerem punições por esse tipo de atitude? E o diretor da associação ainda virar e falar assim, Oswaldo, isso aqui é um absurdo, né? Nós não estamos aqui, né? Vou ser bem direto com vocês aqui, né? Como me considero aí de casa aqui, né? Com todo o time do SEMAIS aí, é mais ou menos assim. Né? Ninguém está colocando dinheiro no bolso, ninguém está fazendo coisa errada. Então, ou seja, qual que é o pano de fundo dessa minha fala, pessoal? Quando a gente está administrando um recurso que não é nosso, nós temos que ter a maior responsabilidade possível. E regra é regra, o combinado é o combinado. Então, para mim, uma palavra aí que nos ajuda muito a pensar em que tipo de decisão que a gente realmente toma na gestão de um projeto
ela passa, então, realmente desse combinado. Então, tenham cuidado com isso, né? Vamos avançar com essa visão, né? Com certeza que não estou falando que vocês fazem isso, mas isso ainda é uma prática, é um resquício aí nas organizações do terceiro setor, né? Porque, ao final, você muda esse seu escopo, né? Esse seu triângulo de gestão, ele deixa de ser triângulo, né? E começa a ter outros formatos aí, que a gente nem conhece, que a gente não consegue nem saber o que é, acreditando que esse apoiador, financiador vai perdoar. Né? Enfim, só para dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo genérico aqui, mas é um caso real, gente. É uma organização que teve, sim, recursos do poder público, recebeu esse recurso para executar um projeto, fez outras coisas por N motivo, gente, independente do motivo. Né? Um projeto que durou aí mais de anos, ela não conseguiu entregar os objetivos do projeto, e depois de, enfim, mais de 5, 6 anos, a prefeitura foi atrás dessa organização para pedir o recurso de volta. Aí a diretora dessa organização vira e fala assim, nossa, isso é um absurdo, não foi culpa nossa. Então, ou seja, você não pode deixar essa história mal resolvida. Se o seu projeto é de 12 meses, você está no terceiro mês, aconteceu alguma coisa, um fato diferente, né, uma coisa séria que você tem que paralisar, mudar, você tem que notificar, você tem que informar. Então, não dá mais para a gente entender que nós somos uma associação, é obrigação do poder público ter parceria com a gente, enfim, né? Isso também é uma visão muito comum aí no terceiro setor, e a gente achar que a gente pode fazer, enfim, ter essa autonomia toda para a gente poder fazer a gestão do projeto. Então, realmente, nesse sentido aí, eu quero ressaltar para vocês aqui que buscar esse equilíbrio, mais do que equilibrar custo, escopo e cronograma, é a gente formalizar todo esse processo, qualquer tipo de mudança. Não deixe, né, vou brincar um pouquinho com vocês aí, né, não deixe para, né, o seu financiador, seu apoiador, não pode ser o último a saber que você fez, que você mudou. Né? Senão, qual que é o sentimento dele, né? Você gostaria de saber de ser o último a saber, né, que o recurso não vai chegar para você, e você já tinha tudo organizado? Então, coloque-se no lugar dele, para a gente, então, conseguir né, ter essa gestão de uma forma realmente, né, bem acompanhada, bem no dia a dia. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Qual que é a reação de vocês aí quando a gente fala disso? Ou seja, vamos ter esse zelo, né, vamos ter esse profissionalismo que a gente fala a cada dia, né, o terceiro setor, isso tem mudado muito realmente, o SEMAIS mesmo faz um trabalho muito importante nesse sentido aí, por mais que seja clichê a gente falar isso, mas, ou seja, as organizações de fato buscam a profissionalização, né, não dá mais para administrar recurso de qualquer forma, né, de qualquer maneira. Temos sim que buscar esse sucesso do projeto, que eu estou conceituando, colocando como referência para vocês aqui isso. O sucesso, ele acontece à medida que você busca esse equilíbrio do triângulo de gestão, custo, escopo e cronograma. Alguém quer comentar? Qual que é a reação de vocês sobre isso, né? Como vocês têm buscado isso e quais são os desafios? Não que seja fácil, mas não é impossível, desde que a gente tenha consciência daquilo que a gente está fazendo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor Oswaldo. Bom dia, pode falar. Eu acredito que o maior desafio dentro disso que você está colocando é a organização entender que a todo momento tem que haver um encontro para entender as portas de decisão. Porque obedecendo o triângulo de gestão, né, custo, escopo e cronograma, o projeto ele pode ser alterado. Desde que, então, assim, essas reuniões periódicas, né, e talvez trazer mais portas de decisão dentro do ciclo do projeto, isso é importante porque são acordos, da mesma forma que a gente acorda com o patrocinador, com o financiador, essa questão do objetivo, a gente também tem que acordar internamente com a equipe que essas reuniões, elas são necessárias. Então, o que eu percebo, assim,
se a gente tem um projeto e, sei lá, o pessoal da área operacional vai trabalhar 20 horas semanais, a gente tem que colocar no projeto, na concepção, na proposta, 24 horas. Porque em algum momento a gente vai ter que reunir, discutir e trazer os números, os indicadores e fazer avaliação e monitoramento. Então, eu acho que o principal desafio é esse entendimento, porque a gestão ela é feita principalmente dentro dos projetos de desenvolvimento humanitário, social e ambiental, com as partes interessadas. E se a gente não coloca todo mundo na roda e discute, alguma coisa vai ficar pendente. Sim, a Roberta que falou, né? Obrigado, hein, Roberta, né, pela sua fala. E nesse sentido é isso, assim, tem que mudar sim, mas quero deixar como provocação aqui que, né, quanto mais experiência, mais bagagem você tem com aquela proposta de projeto que você apresenta, né, eu diria que você, né, se a gente falar assim, qual que é um percentual que a gente admite, né, de mudanças no projeto? Né, vamos falar de mudanças de escopo. Né, vamos admitir 10%, 20%. Cronograma, talvez a gente tenha mais flexibilidade, né, para poder, né, prorrogar esse cronograma, acelerar, talvez isso seja mais comum no dia a dia dos projetos. Quando a gente fala de custos e recursos, né, você faz uma projeção de R$200 mil no ano para um projeto. Né, você termina o ano falando assim, nossa, eu não gastei 200, eu gastei 300, ou seja, 50% a mais. Eu diria que alguém errou um pouquinho nessa projeção, nesse planejamento orçamentário, né? 50% não é algo que eu diria, né, comum no dia a dia. Provavelmente pode ter algum motivo aí muito específico que com certeza o financiador ele vai ter que, né, vai ter que ser avisado. Então, dentro dessa fala da Roberta, quando ela fala de portas de decisão, né, o conceito de portas de decisão são exatamente decisões importantes que você toma para avançar no seu projeto. Né? Então, se você tem que fazer alguma alteração, algum ajuste, você formaliza, você documenta. Né? Quantas vezes que eu já vi as pessoas me consultando, assim, eu preciso pedir autorização para alterar isso aqui, então você mandou um e-mail, né? Você manda um documento, teve uma reunião, formaliza, registra uma ata, né? Tudo isso para que ao final da execução do projeto, você possa fazer essa análise, voltar para trás, e, né, uma coisa que a gente sempre fala, pessoal, na gestão de projetos, e eu vejo poucos fazendo, né? Vocês já ouviram falar naquela famosa frase, lições aprendidas? Quais foram as lições aprendidas? Você tem esse hábito de terminar os projetos, reunir a sua equipe e fazer uma listinha de pelo menos 10 pontos? Quais foram as lições aprendidas desse projeto nosso, neste ano, nesse semestre? À medida que você tem essa lista e você compartilha com a equipe, aí a outra pergunta, né, que é mais básica ainda, né? Quando você começa um novo projeto, você revisita essa lista de lições aprendidas do projeto anterior? Né? Porque também eu já vi organizações fazendo essa lista, depois guarda, põe na gaveta e não volta mais, né? Já esquece ela. E às vezes você tem um novo projeto acontecendo e ali estão os novos desafios novamente. Então, vamos ter sim essa visão de flexibilidade, mas eu quero ressaltar para vocês aqui qual é o percentual realmente de alteração que a gente está disposto a fazer. Lembrando que, né, eu diria que eu tenho histórias boas e histórias ruins para contar para vocês, né? Quando a gente fala de alteração de um projeto durante a sua gestão, que é exatamente isso. Eu tenho financiadores que são mais rigorosos e outros que são mais flexíveis. A questão é pensar qual é o seu atual, né, apoiador, financiador, o seu parceiro, né, para você, então, ter essa flexibilidade. Bom, dito isso, né, sobre, então, aqui para mim é o parâmetro conceitual que eu trago para vocês aí sobre essa questão, então, do que representa um projeto de sucesso, tendo como referência o conceito de triângulo de gestão. Agora eu já vou comentar, vou trazer agora aqui, vou pedir para a Ju passar para a gente o slide aí. Eu vou trazer alguns pontos agora com foco na fase de implementação. Então, ou seja, nosso projeto já foi aprovado, dinheiro está na conta, eu já sei o que eu tenho que fazer.
Então, nesse momento agora, quais são os tópicos que a gente tem que ter atenção no dia a dia? Com certeza, cada um de vocês tem diversas ferramentas para isso. E eu vou comentar, então, desses pontos importantes e para a gente também já ouvir de vocês quais ferramentas vocês têm utilizado, quais têm sido essas práticas. Pode passar, Ju, mais um slide. Bom, aqui nós temos, né, são 3, 4, 5, 6, então 7 tópicos. Quais são os 7 principais pontos de atenção que você tem que ter nesse dia a dia da gestão dos projetos, né? Aqui só para contar uma curiosidade, né, que vocês também já estão acostumados aí a terem parceria com o poder público, com empresas, né, que ou seja, né, o projeto foi aprovado, mas até o dinheiro entrar na conta, às vezes demora, né, alguns meses, não demora? Já tive casos aí que demora, né, 6 meses, 7 meses para começar um projeto. Essa semana mesmo eu estava acompanhando uma situação de um projeto aprovado, que a diretora da organização falou assim, nossa, Doutor, que ótimo, a gente já teve a aprovação do projeto, então a gente vai começar logo. Eu falei, hoje é dia, né, nós estamos já em setembro já está acabando, Natal já chegando, até o dinheiro chegar na sua conta, pode fazer o seu cronograma, atualizar ele para começar provavelmente em 2021. Né? Então, uma vez que a gente tem a certeza, né, e aqui vou contar também uma história rápida aqui, gente, que é muito comum e não sei se vocês já passaram por isso, que é, o projeto começa literalmente na hora que o dinheiro está liberado na conta corrente. Eu já acompanhei um caso de uma organização que assinou o contrato, né, tudo certinho, parceria muito boa, parceria internacional, todo o contrato assinado. Vou colocar um mês aqui só para a gente ter como referência. Era 1º de agosto, contrato assinado. No contrato falava que em 30 dias o dinheiro, a primeira parcela ia ser depositada. O que essa organização fez? Né? O gestor, então, o contrato assinou, vamos começar o projeto. Ele já contratou a equipe, já, né, colocou o plano de ação para ser executado. Depois de 30 dias, vocês acham que o dinheiro chegou ou não? Coloca no chat aí para mim, sim ou não? Contrato já assinado, tudo certinho, começou, contratou as pessoas ali, tudo bonitinho, passaram 30 dias, o dinheiro chegou? Não chegou. Aí como já tinham passado, né, já tinha passado os 30 dias, a equipe já estava ali, ele falou assim, não, gente, tá tranquilo, vamos seguir aqui, que o contrato já está assinado. Já que a gente começou agora, né, a gente está na chuva para se molhar, não é assim que a gente fala? Ok, entrou no 2º mês, o projeto continuou, ele já foi lá nos fornecedores, negociou o pagamento, gente, não, aqui está tudo certo, comprou lá, né, colocou lá no, né, vou usar a expressão, colocou no caderninho lá do fornecedor, né, não, vou te pagar, fica tranquilo. Virou o 2º mês, final de setembro, o dinheiro entrou na conta, pessoal, o que vocês acham? Coloca no chat aí, sim ou não? Né, o Carlinhos já está coçando a cabeça ali, ó. Não, mas o contrato está assinado. Aí você ligou lá no financiador, né? O que está acontecendo? Não, é porque, né, o dinheiro é em dólar, aí tem que fazer um contrato de câmbio, enfim, né? O dólar subiu, o dólar caiu. Já tem 2 meses de projeto. Aí o gestor reúne a equipe, gente, não, vai dar tudo certo, né? Nós estamos aqui, união faz a força. Aí alguém da equipe vira e ainda fala assim, não, Oswaldo, conta com a gente. Não, agora que a gente começou, nós não vamos deixar o nosso público desatendido, a gente está aqui para fazer a diferença. Enfim, entramos no 3º mês, Carlinhos, o que você acha? Final de outubro, o dinheiro caiu na conta, o que você acha? Ainda não. Pode falar. Eu quero dividir uma experiência que a gente teve no ano passado, né? A gente foi aprovado um projeto do Olhado do Bem, né? Os 4 projetos do país pelo Consulado Alemão com Mineirão, e aconteceu uma experiência parecida, né? Que quando a gente fez o planejamento, o projeto iria iniciar em fevereiro de 2019. Né? O recurso chegou em junho de 2019, e na cláusula do contrato, assim, cheio de detalhes, também tinha um mês para iniciar a execução. Então, você tem que
e realmente se virar nos 30. E eu estou falando isso porque, quando você fez a pergunta inicialmente, eu tinha colocado a capacidade de resiliência. Isso tem sido um grande trunfo nosso, né, que tem sido conquistado ao longo dos anos, quando a gente tem procurado melhorar os nossos processos. E para fazer aquele tripé ali que você citou, a gente, inclusive, hoje usa até um plano A, B, C para a parte de dotação orçamentária. Né? Então, assim, até porque muitas vezes você não vai ter flexibilidade de alteração, da reprogramação do projeto, como o Roberto falou. Né? Às vezes não tem esse negócio de mudar projeto, não. E aí você tem que se virar para provar a sua capacidade técnica e cumprir o que você prometeu. Né? Então, assim, é importantíssimo a gente ter muito cuidado em escrever, em prometer o que a gente vai fazer, porque depois não dá para voltar atrás, não. Sim, com certeza. Então, e concluindo a nossa história aqui, Carlinhos, ou seja, né, resumindo a história, esse dinheiro foi entrar depois de 6 meses no projeto. Aí você fala assim, não, Oswaldo, isso aqui, né, isso é um exemplo didático, não, isso é um caso real, que você trabalha com base na confiança das pessoas, dos parceiros, né, isso é inerente, é importante, a gente confiar, sim, só que depois dessa experiência, hoje, o que eu recomendo para vocês? Né, aí, como disse a Roberta, né, quais são as portas de decisão? Se passa 30 dias, o dinheiro não está disponível, o que eu recomendaria para vocês hoje, né? Pensando na prática da gestão, não continuar o projeto. Ou então, a minha reflexão é, você tem fluxo de caixa, você tem recurso próprio para bancar isso? Só que isso também não garante resolver todos os problemas. Nesse exemplo que eu conto para vocês, que ele é real, o dinheiro foi entrar, coincidentemente, no ano calendário do outro ano, né? Ele entrou em janeiro do outro ano. Nossa. Então, ou seja, imagina as notas fiscais, né, que você já tinha, o fornecedor já tinha emitido, né, equipamentos, pagamento de pessoal. Então, isso tem uma consequência de contabilidade também. E tem uma coisa, gente, que a gente usa muito isso, né? Uma vez eu aprendi isso com um advogado, que ele falava assim, Oswaldo, não existe documento com data retroativa. Né? Quem nunca falou assim, não, coloca a data X no documento, isso não, já foi a época disso, gente. Hoje né, o Zelo tem um dirigente de uma organização social que ele fala muito para mim, ele fala assim, Oswaldo, contabilidade e o administrativo tem que funcionar igual relógio, é precisão, não pode parar, né? Não tem jeitinho. Então, quando a gente fala né, quando a gente está na implementação do projeto naquele dia a dia, essa que é a reflexão como gestor, que o gestor tem que fazer. Então, vamos sim confiar, tem contrato assinado, mas claro, são situações diferentes como você já está, quando tem atraso de parcelas. Isso também, com certeza, muitos de vocês passaram por isso agora, nesse primeiro semestre de pandemia. Né? Você está diante de um cenário, a gente sabe, sim, houve atraso de repasses, né? Toda uma desordem no sentido aí, né, de questão financeira. O que eu pude ver é que alguns gestores conseguiram tomar decisões mais rápidas, outros demoraram esperando. Vou dar um exemplo aqui, gente, um exemplo também, claro, vou falar de forma genérica aqui. Outro dia eu vi um dirigente de organização usando a seguinte frase para mim, eu não vou avaliar isso aqui agora, que o meu papel não é esse, mas eu vou deixar aqui como exemplo de prática de gestão, tá? A posição dele é a seguinte, eu tenho uma parceria com o poder público, né, na hora que passar tudo isso, já que, né, a gente está com um decreto emergencial, né, a gente tem um decreto de calamidade pública no país, ele está contando que por causa desse decreto, todos os problemas que ele teve lá no projeto social dele, da associação, vai ter uma verba depois para resolver isso. Então, ou seja, né, aquilo que o Carlinhos também disse ali, qual que é o plano B, o plano C, o plano D, e algo que é importante dizer para vocês também, que é algo que aumenta a cada dia, e essa para mim é uma reflexão muito importante para as ILPIs, as instituições de longa permanência. Pelo que eu acompanho aí, a gente vê de uma maneira geral a dependência muito alta desse tipo de associação do poder público. Não estou falando que isso é ruim, ok? Isso é um modelo. Mas a reflexão que eu coloco para vocês aqui como eu já fui gestor de organização social durante muitos anos,
e o que sempre me deixou com flexibilidade para gerenciar projetos, principalmente do ponto de vista da gestão de recursos, é você ter recurso próprio, um caixa mínimo, né, um fluxo de caixa que você, né, você consegue de fato, você tem um atraso de um parceiro financiador, mas você paga o salário em dia, depois você vai lá e recompõe essa conta. Então, ou seja, o que vocês têm feito hoje, né, para dar esse conforto na gestão? Porque eu confesso a vocês que você também gerenciar um projeto com os recursos totalmente, né, limitados, todos carimbados, né, você não pode fazer um ajuste ali sem pedir autorização do financiador, é um desafio realmente, é uma exigência, exige uma disciplina muito grande de vocês. Então, se vocês querem uma liberdade um pouco maior, né, para poder ter essa gestão aí, com certeza ter essa visão de como ter recursos próprios, né, que você tem maior autonomia, né, dá uma flexibilidade mínima e até para você ter ali uma gestão que seja, que eu diria, no mínimo, mais confortável. Voltando para os nossos pontos aqui, ó, então, ou seja, quando eu falo de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de cronograma, quais são as ferramentas que você usa hoje para gerenciamento de pessoas? Aí aqui eu faço até uma crítica, né? Uma crítica e uma avaliação ao mesmo tempo. Quantas organizações do terceiro setor têm um departamento, um setor de pessoas? Pouquíssimas. Uma vez eu recebi a visita de um psicólogo quando eu trabalhava numa associação, que a gente trabalhava com a inclusão de pessoas com deficiência, e ele falava assim, Oswaldo, a sua equipe aqui, eles têm atendimento com psicólogo, eles têm um acompanhamento, por quê? Vocês lidam com a vulnerabilidade social todo dia. Como que vocês lidam com isso? Ah, mas como eu sou funcionário, como eu trabalho no terceiro setor, eu já tenho o DNA. Então eu tenho como se fosse uma proteção contra isso. Olha que reflexão interessante. Né? Será que nós estamos realmente preparados? Né? Outro dia mesmo eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela trabalha com, né, público em situação de vulnerabilidade social. Né? Está vacinado, né? Já tem uma vacina, exatamente, né? Já estamos vacinados, então, né, você atende ali, por exemplo, adolescentes vítimas de abuso, por exemplo, sexual, enfim, como que você lida com isso? Como que a sua equipe lida? Independente das situações que a gente passa, né, de todos os sentidos aí, né, lá o Carlinhos trabalha lá com o esporte, né, quantos jovens ali em situação de vulnerabilidade, de violência, das mais diversas que você imaginar, e a gente não tem esse cuidado. Ah, Oswaldo, mas a minha associação é pequena, é simples, a gente não tem recurso para fazer isso. Aí vem a minha reflexão aqui, né? Já temos o recurso, vamos gerenciar o projeto. Aí eu volto lá atrás. Ué, mas por que você não colocou isso no orçamento lá atrás? Né? Fica aqui a provocação. Então, quando a gente está, né, executando ali, então, assim, gerenciamento de pessoas, eu destaco para vocês aqui, ó. Né? Nós sabemos lidar com pessoas. Essa semana mesmo eu estava numa reunião de trabalho muito interessante e uma pessoa está tendo a oportunidade de coordenar uma equipe. Aí ela está toda feliz, né, que vai ser coordenadora ali da equipe do projeto. Eu falei, que ótimo, ó, parabéns, isso vai ser legal. Aí eu falei com ela assim, ó, você está preparada para resolver conflito das pessoas? E agora você vai ter que ter mais tempo para lidar com as pessoas do que com os processos. Ela virou para mim e falou assim, nossa, Oswaldo, não, mas isso eu não quero, não, eu detesto isso. Eu falei, então você tem que repensar se você quer coordenar a sua equipe. Né? O coordenador, não, né, vou usar o conceito genérico aqui, né, clássico, né, um coordenador, um gerente. Ele tem que dedicar a maior parte do seu tempo fazendo o quê? Fazendo as pessoas fazerem melhor, da melhor forma possível, no melhor clima, interação, e ela achando que ela não ia lidar com isso. Então, né, quantas vezes uma organização promove um técnico para gerente, perde um bom técnico e ganha um mau gerente? Nós temos que ser preparados para isso. E quando a gente está fazendo a gestão de pessoas, da nossa equipe, a gente está lidando com isso. É aquela pessoa que, hoje eu estou passando mal, não vou trabalhar, e nossa, e quem vai no lugar, quem vai substituir? Isso são coisas que a gente também, às vezes, não pensa no nosso projeto, tá, pessoal? A gente coloca, porque tem um edital ali que tem um recurso limitado, então, claro, você faz um projeto enxuto, mas e aí, se no meio do caminho ali você tem um problema, né, tem um acidente, alguma coisa com um funcionário, né? Cadê o plano B? Cadê o C? Cadê um recurso de reserva? Você pensa sobre isso? Né? Então, gestão de pessoas realmente é um item fundamental nesse dia a dia. Gerenciamento do cronograma. Alguém comentou aqui, né? Não sei se foi agora, foi a Roberta, alguém comentou aqui,
Qual que é uma prática que eu já recomendo para vocês aqui, que tem funcionado em várias organizações que eu tenho acompanhado, pessoal? São duas práticas importantes, tá? Que eu deixo como dica bem operacional para vocês aqui. Depois, se alguém quiser comentar se tem feito isso ou não, e quais têm sido os resultados, são duas dicas. A primeira é, faça uma reunião mensal, você pode dar vários nomes para ela, reunião de avaliação mensal, reunião de alinhamento de equipe mensal. Nessa reunião, qual que é a pauta dessa reunião? São esses 7 tópicos aqui, ó, que está no slide para vocês. Você senta com a sua equipe, essa reunião, geralmente, ela é coordenada pode ser o diretor da associação, para você que tem uma associação que tem uma diretoria mais ativa, isso, inclusive, para mim, eu tenho usado isso para exatamente deixar os diretores mais participativos. Eles são voluntários? São, mas você tem que vir aqui pelo menos uma vez por mês, uma manhã ou uma tarde. Agora, com esse momento pós-pandemia, agora a gente faz tudo isso virtualmente, cada um na sua casa. Então, uma vez por mês, você reúne para fazer o seguinte cheque. Como é que está o nosso gerenciamento de pessoas? Está indo tudo bem? Está tudo ok? Como é que está nosso cronograma? Está em dia? Está atrasado? Está adiantado? Orçamento. Como é que está o nosso orçamento? Está sobrando recurso? Está faltando? Está em dia? Atividades do MIL. O que é o MIL, gente? O MIL é uma ferramenta do PROGE-DEPRO que é monitoramento, avaliação, accountability, que é a transparência e aprendizado. O MIL é um termo em inglês, dessas palavras que eu acabei de falar para vocês aqui. Então, nesse sentido, a Roberta até falou aqui, a matriz RACE, já vi que a Roberta já estudou o nosso guia aí do PROGE-DEPRO, que é a matriz de responsabilidades. Então, assim, mensalmente você tem que passar por esses itens, suprimentos, fornecimentos, materiais, gerenciamento de problemas, gente. Quem não tem problema para gerenciar? Aí eu pergunto para vocês, você faz a lista desses problemas? A gente está aprendendo a resolver esses problemas? E, por fim, mudanças em projetos. É aquilo que também a Roberta já comentou. Vamos ter que ajustar alguma coisa? Então, olha que interessante. Esses 7 pontos aqui, para mim, são vitais para você dar conta, gente, Aí eu vou usar a expressão, para você dar conta do time de gestão do seu projeto. E eu estou falando aqui, gente, de uma reunião mensal. E por mais que vocês não acreditem, eu não conheço hoje a realidade de vocês aqui, depois se alguém quiser compartilhar a experiência, enfim. Mas eu quero deixá-los provocados aqui, tá? É uma reunião que eu tenho diretoria, se a gente pensar naqueles 3 níveis da administração, estratégico, tático e operacional. Pelo menos uma vez por mês eu tenho que ter alguém da diretoria, alguém da coordenação, da gerência e alguém do operacional para checar esses pontos. Às vezes a gente faz isso no dia a dia, mas a gente não faz uma reunião que eu diria que é um pouco mais formal, agendada, organizada para a gente conseguir passar por todos esses pontos. E o interessante é que eu já tenho clientes que adotaram uma reunião semanal. Vocês já ouviram falar na reunião do Bom Dia? O que é a reunião do Bom Dia? Aquela segunda-feira que você começa com a sua equipe ali, 1 hora, bem rápido. Gente, quais são os destaques da semana? Quais são as prioridades? Quais são os principais gargalos, pendências? E você, então, nesse contexto de gestão, o que eu quero deixar com vocês como prática e experiência aqui, eu vou usar a seguinte expressão. Você tem que ter a gestão no seu controle, na sua mão. Se você deixa para olhar só uma vez, o diretor, principalmente o diretor da associação. Eu já vi muito diretor de associação virar depois de 3 meses. Nossa, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. E uma coisa que eu tenho ouvido mais também recentemente, mas eu sou diretor voluntário, eu não estou lá todo dia. Então aqui fica a reflexão também para a gente combinar com a nossa diretoria voluntária qual que é o tempo que ela tem que se dedicar. Se vai ser de 3 em 3 meses, se vai ser mensalmente. Então, nesse sentido aqui, esses pontos aqui eu coloco como fundamentais para a gente, então, ter esse acompanhamento, que são os temas que dão a tônica do dia a dia da gestão de projetos. E cada uma dessas aqui, você pode ter as mais diversas ferramentas. Outro dia eu estava numa organização que eles usam muito lá o Excel, não tem nenhum sistema online, não tem software de gestão, mas tem uma simples planilha de Excel que tem todas as informações e que funciona, as pessoas têm acesso.
né, conseguem tomar a decisão. Então, não adianta também você sofisticar a sua gestão se todo mundo não utiliza, né? Se isso não gera realmente os benefícios que a gente espera nesse sentido. Então, essas duas dicas aqui, para mim, são fundamentais para você, então, ter esse controle. E toda reunião que você faz, gente, registra, faz uma ata. Não é aquela ata tradicional, não. É um resumo rápido. O que foi combinado, o que foi decidido entre a equipe. Quantas vezes eu já vi conflitos de equipe, porque combina uma coisa na reunião, aí passa uma semana, a pessoa faz diferente. Ah, mas foi combinado isso. Aí alguém vira e fala, mas eu não lembro disso. Então, a gestão da informação do dia a dia, o registro disso é fundamental para a gente, então, conseguir, né, voltar lá no nosso triângulo de gestão, buscar o equilíbrio, saber se a gente está cumprindo. Então, ou seja, equilibrar a diretoria da associação, né, pega pelo menos um diretor para acompanhar o projeto, né, dependendo da sua estrutura, você tem presidente, vice, tesoureiro, secretário, né, ou você tem ali um presidente, um diretor de projetos, diretor administrativo. É importante ter alguém da diretoria acompanhando. Tem um coordenador geral para esse projeto, ou é um gerente? Qual que é o nível dele? Então, nessas reuniões mensais, ou seja, eu não vou esperar, né, 2 meses, né? 1 mês é um tempo mínimo para as coisas acontecerem, pessoal. 1 mês é um tempo que as coisas acontecem, você toma as decisões, fazem as correções e passa para o 2º mês, vai para o 3º. E se você sentir necessidade, faça reuniões semanais. E não são reuniões longas, né, sem objetivos. São reuniões que a gente acompanha, de fato, a evolução. Bom, eu queria já abrir, né, são 10h20 aqui, eu queria já abrir um pouco aqui para vocês, né, então, dentro do que eu trago, né, desse nosso tema, né, o recurso chegou, né, o que fazer para o meu projeto ter sucesso? Para mim é o conceito, é a consciência da gente fazer uma gestão voltada para o triângulo de gestão, aquele equilíbrio das 3 partes, do custo, do cronograma e do escopo. Isso aqui tem que estar na nossa mente do gestor de projeto. Mas esses 7 pontos aqui, ó, né? Eu acho que o ponto que eu tenho que alertar vocês aqui hoje é o que você tem feito para ter uma boa gestão de pessoas, para ter um bom gerenciamento de cronograma, de orçamento, né? Como que você tem feito monitoramento, né? O que você combinou lá? Quantas vezes um projeto, quando chega no final, né, está no final do projeto, ele tem que fazer avaliação de impacto, ou avaliação de eficiência, de efetividade, de eficácia, e você não tem as informações registradas. Você vai descobrir só no final. Ou seja, durante a implementação do projeto, você já tem que... Quais são os seus formulários para coletar os dados, para registrar essas informações? Quais são os indicadores que a gente vai utilizar? Né? Então, quando a gente fala das atividades do 1000, e lá no nosso guia, né, minha ideia hoje não é entrar em detalhes aqui, é deixar vocês curiosos para buscar essa informação. Lá vai ter todo um roteiro, um passo a passo, de você definir quais são os indicadores. E, pessoal, não tem que ser muitos indicadores, não, tá? Outro dia eu fui numa organização, a pessoa chegou toda feliz para mim com uma planilha com 87 indicadores, 87. Mas assim, eu falei, gente, nossa, tá perfeito, elogiei ela, nossa, que trabalho fantástico. Mas eu perguntei assim para ela, mas você dá conta de apurar quantos? Se você apurar 5 indicadores aqui, para mim já está excelente. Ou seja, ela chegou num nível de detalhes, né, tão específico, que, enfim, que ela não ia ter tempo de fazer. Então, aqui não é quantidade, né, mas é a qualidade dos indicadores, que às vezes o indicador é um indicador, mas ele tem uma complexidade maior, né, não é tão simples. Cadeia de suprimentos, né? Então, como que você organiza todos esses fornecimentos de equipamentos, né? Isso está registrado. Como que você lida isso, né? Se é um recurso público, ao final né? Você comprou um computador com recurso, você vai ter que devolver ele depois? Isso vai virar patrimônio da sua associação, né? Isso está combinado, isso está lá no contrato. Como que você vai fazer isso? Né? Gerenciamento de problemas. Ou seja, faz registra essas questões para a equipe aprender. Ó, semana passada aconteceu isso, fizemos isso. Você pode fazer uma planilha, tem lá sugestões do guia, que a gente registra isso. E, por fim, aqui, a gente, né, o que a gente chama de portas de decisão,
quais são as principais alterações do seu projeto. Então, a minha recomendação para vocês aqui é vocês pensarem, né, como que você, de fato, administra esses 7 pontos aqui, né? Podem ter mais? Podem, mas aqui a gente fala que é o básico, né? O básico, entre aspas, né, pessoal? Que se a gente fosse, né, destrinchar todo, né, cada um desses itens aqui, a gente sabe a infinidade de informações que acontecem, mas, né, dentro do tempo que a gente tem hoje aqui, eu quero, então, abrir um pouquinho, quero ouvir vocês aí, façam perguntas, né? Eu não sei tudo, mas, no mínimo, aqui eu sou curioso para a gente fazer algumas reflexões aqui, e queria deixar aberto aí, tem várias pessoas, né, ó, participando online, ao vivo aqui agora com a gente. Então, dentro dessa lógica de triângulo de gestão, mais esses pontos da fase de implementação, como que você tem feito hoje no seu projeto? Quais têm sido os seus desafios? Há alguma inquietude? Você acha que falta alguma ferramenta? Aí queria deixar aberto aqui para a gente provocar aí essa nossa interação. Um de cada vez. Vocês falam ao mesmo tempo. Eu sei que tem muitas perguntas anotadas aí. O momento é agora. Pode abrir o microfone, pessoal, para poder falar. Ou será que todos estão com a gestão aí, assim, né? Mil maravilhas, também pode falar, né? Não vamos fazer que sessão de desabafo, não, mas pode ser também de boas práticas, bons exemplos. A gente Estava aqui esperando a manifestação de alguém. Vou iniciar, então, gente. Vamos lá, Roberta, começa aí. Tá sem vergonha, então. Não, só para agradecer aí o professor Oswaldo a contribuição, você mais pelo convite, pelo conteúdo. Eu, profissionalmente, né, estou no mercado há 20 anos e há 8 escolhi trabalhar no terceiro setor. Então, assim, durante meus 7 anos, aí, de 13 anos que eu fiquei na hotelaria, dos 7 anos eu trabalhei com ISO 9001, com certificação, né, internacional, principalmente voltado para a hotelaria, com escopo em atendimento, e atender pessoas em hotel é atender pessoas. Só que hoje eu optei, né, profissionalmente por atender pessoas em situação de vulnerabilidade, o que engrandece muito meu coração e minha alma. E esse ano, professor Oswaldo, eu decidi conhecer o material do guia, do PM for NGOs, e eu me entendia como uma profissional do terceiro setor. Quando eu concluí esse curso, eu me entendi como uma transformadora social de projetos de desenvolvimento humanitário, social e ambiental. Então, assim, virou uma chave dentro da minha cabeça, sabe? E dentro do meu conhecimento. Eu me certifiquei internacionalmente em julho, pelo PM4NGOs, e até hoje eu estudo a apostila. Tá aqui meu material, tentando de post-it, tem as ferramentas, tem a matriz, eu e o Carlinhos já conversamos um tanto sobre isso, o que dá para a gente implementar, que matrizes são preferenciais, e é um material, assim, muito rico, que tem que ter, assim, igual, né, você colocou que fase de implementação. Então, antes da implementação, tem identificação e definição, configuração e aprovação, planejamento. Então, assim, você está trazendo... Imagina a sua dificuldade em ter selecionado esse material para trazer isso em 1h30, né? Sim. Porque, assim, foram 2 meses, né, de curso, de estudo, e até hoje, como eu disse, ainda estou estudando. Então, agradeço aí a escolha do conteúdo pelo SEMAIS e pelo Conselho Municipal, e eu acredito muito no potencial do guia Project GPRO, no sentido de que ele já traz as ferramentas. Então, tem os exemplos, tem todas as matrizes, né? A gente tem monitorado, pelo menos, acho que são 34, né, ferramentas de gestão. Então, quando eu falei assim, ok, eu estou no terceiro setor há 8 anos, das 34 ferramentas, eu conhecia talvez 4 ou 5.
Então, eu acrescentei profissionalmente 30 com um curso. Então, às vezes, a gente fica pensando, esse dia eu estava olhando de fazer um mestrado, eu fiz um orçamento na PUC, um mestrado de Ciências Sociais na PUC, hoje custa R$55 mil. E eu entendi o curso que eu não me sinto concluída dentro desse conteúdo de tão rico e primoroso que é. Acho que a gente tem que levar muito esse conhecimento para as organizações sociais e muitas vezes, assim, mesmo com guia, mesmo com os exemplos, professor, eu acho que a gente, e se depois, posteriormente, o senhor quiser entrar em contato comigo, mas eu acho que a gente tem que acompanhar o como fazer, sabe? Uhum. Porque muitas vezes eu acho que as organizações sociais, na hora de colocar isso tudo no papel, o conhecimento pode ler, pode estudar, mas na hora de efetivamente falar como isso funciona, eu percebo que as pessoas não sabem, porque isso é gestão. Uhum. E eu só sei fazer porque eu trabalhei 13 anos dentro de hotel. Porque se eu não tivesse tido essa minha caminhada anterior, eu não conseguiria. Então, a minha caminhada profissional me preparou para isso. Então, eu percebo que as pessoas que nasceram dentro das organizações sociais, que são super guerreiras, que eu admiro demais, na hora de fazer essa parte de gestão, eu acho que se a gente andar juntos, sabe? Olha, eu sou bom no atendimento, eu sou bom lá na ponta. Mas aqui, eu sou boa em gestão, então vamos andar junto, né? Eu acho que a gente pode auxiliar melhor essas organizações e a gente construir um mundo melhor, que esse que é o objetivo de estar aí como, né, transformadora social. Gratidão. Ok, Roberta, muito bom aí acho que a sua fala, ela, né, que bom ouvir você dessa experiência do guia e para falar assim, né, você falou vários pontos importantes para mim. Primeiro, por exemplo, né, o que me encanta do terceiro setor, né, que eu sempre trabalhei no terceiro setor, essa nossa vontade realmente de fazer a diferença, de gerar impacto social, mas eu venho de uma geração que eu vim da geração de profissionalizar o terceiro setor, né, então não é porque que a gente quer transformar a vida das pessoas que eu vou fazer de qualquer forma, né, que o amador ele é muito bem intencionado, né, ele é bem intencionado, mas a gente pode fazer mais. E querendo ou não, Roberta, nessa sua fala, também para mim isso é muito claro. E eu tenho falado isso em muitos eventos que eu tenho participado, né? O terceiro setor é esse setor, né, que nos contamina no bom sentido, como disse alguém aqui, né, que a gente toma vacina sem saber, né, que nos dá um gás a mais para lidar com todos os desafios que a gente sabe que a gente enfrenta, né, nos diversos contextos de vulnerabilidade social. Mas hoje isso também virou um mercado, né? A gente usa essa expressão, ela é muito forte para muitos aí, mas há um mercado hoje do terceiro setor, há concorrência, por mais que a gente não deva ser. Mas quando a gente vai para um edital ali concorrer, né, uns vão ser selecionados, outros não. Né? Aqueles que não foram selecionados, e aí? Como que ele vai tocar os projetos? De onde virão os recursos? Então, essa exigência técnica, e na fala da Roberta, tem né, eu acho que para mim é um depoimento muito importante que também mostra o seguinte: não vamos ter medo, pessoal, de escolher o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eu já orientei vários fundadores de associações, dirigentes, diretores, que falam assim, ó, você tem que escalar um bom time, você tem que pôr um time aqui, ó, para fazer isso para você. Se você não gosta, não tem problema. Tem gente que não tem esse perfil para gestão, isso é natural, mas ela não tem perfil para gestão, mas tem perfil para vender os sonhos, para vender as ideias, para trazer parceiros. Então, nessa fala da Roberta, para mim, é importante a gente buscar o que equilíbrio, né? Como ela mesmo disse. E isso que você falou, Roberta, é um processo, né? Eu acho que o primeiro passo, e para mim, eu diria assim, né? Se a gente sai desse nosso encontro hoje, né? Minimamente, com cada um curioso, provocado, né? Sobre isso, para mim já é uma grande contribuição, né? Porque o saber o como é com a prática, né? Quando você fala, né? Se você vai buscar um mestrado, com certeza o viés, né, os resultados de um mestrado são diferentes de um curso do PROGES-DEPRO, né, são demandas diferentes ali nesse sentido, onde vão ser crescimentos diferentes. E o que eu ouço muito é exatamente isso. O primeiro passo, gente, é ter consciência. Outro dia eu virei para uma pessoa que trabalhava no administrativo financeiro de uma associação,
vamos lá, gente, quem trabalha com administrativo financeiro são pessoas que são, né, são analíticas, que gostam de burocracia, de papel, de controle. Pega aquela planilha com 300 linhas, a pessoa fica até rindo de tão feliz. Nossa, vou ter que conferir uma planilha. A pessoa, enfim. Agora, se a pessoa não gosta de fazer isso, ela está no lugar errado. Isso chama perfil comportamental. Isso está no tópico gestão de pessoas. Isso é um tema que eu tenho me dedicado já de alguns anos para cá, que até então não estava no meu foco, mas por exigência, ou seja, vocês que são dirigentes de pessoas, gente, vocês sabem muito bem disso, claro, né? Tem pessoas que com grande maturidade, mas existem ferramentas hoje que nos ajudam a entender melhor as pessoas, do ponto de vista de perfil comportamental para desenvolver atividades. Se você pega uma pessoa que tem um perfil mais comunicativo, mais persuasivo, uma pessoa com muita energia, você colocar ela para ficar atrás de um computador o dia inteiro, ela vai sofrer. Ela não vai produzir. Isso, para quem lida com gestão de pessoas, é algo muito simples. Então, na fala da Roberta, para mim, então, né, tem várias coisas ricas aí. Então, é isso. Primeiro, é ter a consciência da profissionalização, que não é tirar o nosso brilho, né, desse social, desse terceiro setor que a gente ama tanto, que a gente gosta, mas cada dia eu falo que a exigência tem aumentado a cada dia, né, transparência, né, a tal da accountability, não é isso? Enfim, governança, né? São termos aí que estão hoje aí batendo na nossa porta. O que é isso? É eu ser presidente, dirigente de uma associação e saber que eu não sou dono, né? Isso aqui ainda é um dilema no terceiro setor, tá? Aqui eu não vou falar se isso é certo ou errado, mas quando eu falo de governança, eu falo de outras instâncias de controle. Eu falo de outras instâncias de controle, que é o que vai te dar sustentabilidade, é pensar no legado. Essa semana uma associação me procurou, por quê? O seu fundador já tem 80 anos. E todo mundo tem medo do dia que ele não vai estar aqui mais. Não que a gente esteja desejando que ele não esteja aqui, mas ele não vai estar aqui algum dia. E ninguém está falando de sucessão, né, de continuar, ou seja, e, né, para não precisar citar nomes, N organizações que quando o fundador não está mais aqui, a organização para, porque não foi preparado. E essa preparação, gente, a palavra-chave para mim é o quê? Essa gestão, profissionalização, menos centralização, mais delegação, mais equipe, mais compartilhamento. Bom, essas são as reflexões que a Roberta, né, me faz compartilhar aqui e ficam desafiados. Imprime o seu guia, deixa do lado e põe em prática todo dia. Vamos lá, Silvia, pode falar. Ah, tá. Professor, obrigada, viu? Quero aqui inicialmente agradecer ao SEMAIS pela oportunidade, ao Conselho Municipal do Idoso. Eu já tenho uma longa caminhada também no terceiro setor, mas hoje eu me senti uma analfabeta nessa questão aí da gestão. Já fui gestora pública, já fui secretária municipal de cidadania, já fui vereadora em BH, mas depois, ao me aposentar, eu ainda me sentia uma devedora social. Então, entrei nessa proposta aí do Conselho e conseguimos aprovar um recurso e estamos executando um projeto lá. E quando você falou aí em alguns pontos, né, a proposta, o objetivo de mudar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida, isso é muito profundo, isso é muito real, e a gente precisa muito ter essa consciência, esse equilíbrio. Então, eu quero dizer, professor, que hoje eu saio daqui assim, motivada, entusiasmada e me sentindo assim mesmo muito analfabeta nessa questão, mas eu tenho certeza que eu vou melhorar agora, tanto com essa aula maravilhosa que você nos deu, vou pegar o guia, vou estudá-lo e nós vamos seguir em frente para fazer melhores projetos. O Fernando Elias, que já se colocou aí, também faz parte dessa equipe comigo, e a gente tem muita coisa a melhorar na execução desse nosso projeto que nós estamos quase já entregando. E para os próximos, a gente quer fazer uma coisa bem melhor. Então, minha fala é de agradecimento e de reconhecimento, que está sendo uma grande qualificação, uma grande capacitação, melhor dizendo, para
para mim, por exemplo, e eu só tenho a te agradecer e vou ficar em contato com você. Eu tenho certeza que você vai poder me ajudar muito a gente melhorar esse nosso atendimento. O meu foco é muito na gestão de pessoas mesmo. Quando você dá esse exemplo do administrativo financeiro, gostar de uma planilha, eu fico me enxergando que quando eu preciso de fazer esse trabalho, eu fico perdida. Então, cada um fazendo aquilo de acordo com o seu perfil mesmo, com esse perfil comportamental. Então, muito obrigada, parabéns, eu estou felicíssima de poder estar participando e me qualificando mais. Obrigada, professor. Não, que bom, Silvia, obrigado aí, né, por essas ponderações aí, e destaco exatamente isso, Silvia. Claro, às vezes a gente tem na equipe ali, seja, né, é um conhecido, às vezes até um familiar, dependendo do contexto. Então, assim, por que as empresas familiares, né, inclusive teve uma pesquisa, não foi pesquisa, né, eu vi uma matéria agora, semana passada, sobre uma pesquisa falando que a lucratividade das empresas familiares tem melhorado nos últimos anos. E quais são uma das causas dessa melhoria? É a profissionalização das empresas familiares. Ou seja, a família vai para o conselho e contrata quem sabe fazer para executar. Então, eu estou usando esse paralelo aqui, dentro da sua fala, Silvia, que é isso, assim, não vamos ter... Claro que eu sei que tem as fases do projeto, né? Que a equipe é reduzida, todo mundo, né? Eu falo, um termo que eu sempre usei aí na minha trajetória, assim, né? Quem nunca foi um gerente bombril, né? Vocês conhecem o gerente bombril? 1001 utilidades, né? Você faz de tudo. Eu já tive uma época numa associação que eu trabalhava lá com a gestão de projetos, mas se chegava um parceiro para visitar, assim, alguém tem que fazer o café. E eu não tomo café e não gosto. Enfim, tomo pouco, muito pouco. Enfim, até café eu aprendi a fazer, por quê? Porque não tinha quem fazer. Estou dando um exemplo, né, simples aqui, mas para mostrar que a fase do bombril todo mundo tem, 1001 utilidades. Mas se você quer crescer, se você quer ter sustentabilidade, você tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. Senão você não tem essa estrutura. Então, não vamos ter medo de chegar para as pessoas e mudar, adequar. E por que não, gente? Em alguns casos, né, isso acontece sim, de vez em quando. Né, vou falar assim, não vou usar o termo se é infelizmente ou felizmente, mas tem hora que a gente tem que trocar de pessoas também. Não estou falando que você não vai dar oportunidade, mas talvez ela está no lugar errado. Né? E quantas pessoas não estão felizes porque estão no lugar errado? Então, para nós também, já que a gente quer mudar a vida das pessoas, eu também, como você me falando aí, Silvia, me fez lembrar também de uma história que é assim, né? A gente trabalha com o terceiro setor, a gente está melhorando a qualidade de vida das pessoas que a gente atende, mas nós estamos piorando a nossa qualidade de vida. Isso. Né? Então, essa reflexão, ela parece que ela é óbvia, mas assim, eu sei que nós somos apaixonados pelo que fazemos, estamos ali, mas a gente também às vezes esquece da gente. E a nossa equipe precisa estar com uma saúde mental, saúde emocional boa para a gente conseguir cumprir os nossos compromissos. Então, o terceiro setor, ou seja, nesse ponto, né, seja terceiro setor, seja, né, você que foi gestora pública, né, nós somos, acima de tudo, né, seres humanos, pessoas ali que precisamos estar bem para fazer o outro bem. Então, essa sua fala me remete a essa reflexão da gente realmente ter esse cuidado, ter as pessoas no lugar certo, buscar a profissionalização, gente, sem perder o brilho dos nossos olhos. Teve uma vez um diretor, um presidente de uma associação, falou, mas se profissionalizar vai perder a graça, Oswaldo. Eu falei, perder a graça? Como, né? Então, assim, qual que é o sentido disso? Mas que boa, muito boa reflexão. Mais Obrigada, alguém? Vamos lá? Eu acho que a Silvia apontou uma coisa muito interessante, assim, a gente não está aqui para fazer um curso para desanimar as pessoas, né? Porque às vezes é a primeira vez que está lidando, está vendo tantos conceitos de gestão, tantas ferramentas diferentes e tal, mas a ideia é justamente, né, como a Roberta disse, ela fez um curso e ela continua estudando, né? A gente tem aí N aplicativos e sites, né, que querem ajudar mesmo essa qualificação do terceiro setor, tem a Escola Aberta do Terceiro Setor, tem a Fundação Dom Cabral, como a Michele ontem colocou, que está com uma série de vídeos, né, a gente pode se juntar, fazer grupos de estudo, então a ideia é que a gente motive para que essa gestão melhore, não é para desanimar diante
desses conceitos, porque o que eu percebo é que, como as equipes são pequenas, a gente às vezes se confunde em quem está fazendo o quê, porque geralmente a sua equipe, todo mundo faz tudo, né? Então tem o gerente lá que fala que é gerente, né, por causa de uma questão hierárquica, geralmente é o presidente, né, e tal, aquela pessoa que fundou, mas tem os outros que se confundem nesse papel, podem ser gerente, o gerente também executa, e aí acho que essa definição de papéis na organização é um primeiro passo para você entender quem é que é o estratégico, quem é que é o tático, quem é que é o da ponta, né? Mas a ideia é essa, né? De repente, se a gente consegue fazer um grupo mesmo de estudos, dessas pessoas que querem realmente, né, se encontrar para poder discutir essa gestão, eu acho que é uma ideia aí, tá, Roberta? Estou te provocando o Oswaldo, provocando, né, o Francisco, que eu estou vendo que está ali, para a gente tentar ver como é que a gente consegue fazer isso juntos, assim, para a gente oportunizar essas pessoas que não tiveram acesso a esses conceitos, para que a gente melhore, né, a cada dia. Muito bom, Valdo. E nessa linha, né, por exemplo, a Miriam colocou no chat aqui, né, Miriam Sobral, né? Ela fala assim, a temática de hoje é excelente, só precisamos desse apoio em loco. A nossa vida diária nos sobrecarrega e acaba que essas diretrizes se perdem no ar. Então aqui, Miriam, o que eu reforço é isso. Tenha pelo menos uma reunião mensal para a organização parar um pouquinho. Né? Isso que a Valda falou é o nosso cotidiano. A gente, apesar de ter as funções ali determinadas, a gente vai fazendo de tudo um pouco. Então, assim, esses momentos de pausa, né, até fazendo fazendo um paralelo aqui, né, eu também tenho buscado um pouco dessa formação, vamos dizer assim, socioemocional, né, a gente começa pela gente, né, como pessoa, né, você faz uma pausa no dia para respirar, né, para falar assim, ó, para sentir a sua presença. Então, assim, a organização precisa dessa pausa. Semana passada eu fiz uma atividade numa organização, só para compartilhar aqui, no meio de um turbilhão de coisas, tá? Muita coisa acontecendo, mas era necessário fazer um alinhamento com a equipe. Nós separamos 2 horas do dia, a equipe toda parou, fomos para uma reunião de alinhamento. Né? Imagina que a gente está numa reunião que a Roberta, gente, eu queria falar, minha dificuldade está sendo essa, o Carlos falava, a Silvia, enfim, a Valdo, enfim, a gente parou e foi um momento, assim, excelente, porque, falando até do momento atual, né, momento de pandemia, home office, né, cada um com seus desafios, e a gente estava naquela, né, toda uma aceleração de trabalho, e as coisas passando ali, né, vamos falar assim, pelos dedos. Aí eu propus, não, gente, vamos lá, vamos fazer uma parada, vamos lá, todo mundo aqui vai ter 5 minutos. Só o momento de todo mundo poder se colocar um pouquinho, já foi o quê? Uma forma de alinhar a equipe. Então, para a gente não deixar, Miriam, esse dia a dia, né, essa sobrecarga, vamos pensar isso estrategicamente, né? Vamos colocar essa reunião com a diretoria, com os gestores, vamos fazer reunião do bom dia, reuniões simples, que também ninguém aguenta reuniões longas, né? Sem pauta, aquela coisa desorganizada, né? Isso aí a gente vai aperfeiçoando, melhorando. Então, com certeza, eu entendo que esses pontos aí vão abrindo espaço para as pessoas se colocarem, né? Para as pessoas se colocarem, vai ajustando a equipe, né? Especificamente sobre, né, isso que a Roberta também falou, assim, aí na hora certa, claro, vamos buscando as informações, são 32 ferramentas do ProdigDepro, mas começa utilizando uma, vai aprender uma, ok, depois você aprende a segunda, né, no seu tempo, né, de acordo com a sua necessidade aí. Eu queria te agradecer, Oswaldo, Semais, principalmente, né? A gente fica muito feliz num evento desse, o Boa na Bola, Boa na Vida, está se confraternizando, né, com 25% das instituições presentes, parceiras, e com 12,5% das pessoas participantes do Boa na Bola, Boa na Vida. Por que isso a gente quer reforçar? É justamente através do conhecimento das pessoas, né, da profissionalização dos processos que a gente consegue avançar. Então, o SEMAIS foi a porta aberta inicialmente para o Boa na Bola, Boa na Vida, né, e juntamente aí tem você, tem pessoa da Fundação, Fundamig, né, tem vários parceiros aí, a Silvia, o pessoal do Clotilde Martins, e por aí vai, né, e quando
a gente viu as propostas desses cursos, eu mesmo queria ter feito, não pude, a Roberta fez. Roberta, a gente já tem essa conversa aí, né, de prosseguir com isso que está sendo proposto. Né? Essas ferramentas são fundamentais para nos ajudar a profissionalizar as nossas gestões e garantir a sustentabilidade dos nossos projetos de vida para gerações futuras. Né? Então, baseado nisso, por exemplo, a nossa gestão ela vai findar-se em 2022 e a gente já está com o grupo de juventude agora trazendo já a formação para eles serem os nossos sucessores. Então, assim, a gente está querendo realmente agradecer vocês por tudo que representa para a gente. Cada um de vocês, cada um dos parceiros aí que está participando desse treinamento, as nossas estagiárias e tantos outros. Eu queria também aproveitar, não poderia passar batido, ontem, 22 de setembro, inicia-se a primavera, e é uma segunda data de nascimento para mim, porque comemora-se, assim, os 20 anos que eu superei meu câncer no intestino. Então, setembro, além de ser um setembro amarelo, né, pela luta pela vida, pelo suicídio, é um mês que a gente também precisa de reforçando essa questão da saúde e das ações de prevenção do câncer. Né? Mas muito obrigado. Vocês podem contar com o Ana Bola Boa Vida, né, com todos os outros parceiros, para a gente potencializar isso. Ok? Ok, muito bom, Carlinhos. Obrigado aí também, né, pelas considerações aí. E olha que experiência interessante, né? Ou seja, você já olhando para um futuro, preparando, né, jovens aí para esse legado, para essa continuidade, com certeza, né, você sempre está participando dos eventos, né, seja Fundamig, Hub Social, do SEMAS, então, né, tudo isso com o tempo, né, eu vejo que é uma somatória aí de benefícios que a organização vai conquistando e que é com o tempo. E como também disse a Silvia ali, né, e a Valda reforçou, claro, a gente não tem que assustar com esse profissionalismo, a gente tem que colocar as pessoas adequadas ali na hora certa, né, para a gente ir com o tempo de novo, né, pensar de fato que contribuição é essa nossa, né, para melhorar a vida das pessoas aí. Vamos lá, mais alguém ainda tem algum comentário, alguma pergunta específica, alguma dúvida? Senão a gente vai para, né, algumas considerações já aqui, né, finais aí, alguma questão específica. Oswaldo, vai uma sugestão, né? O projeto Boa Bola, Boa Vida, ele tem 3 anos que ele está se preparando para começar a participar ativamente do Conselho Municipal do Idoso. Né? A gente ia começar isso com o Marcelo uns anos atrás. A gente primeiro entendia a importância da gente participar dos outros conselhos, inclusive da parte de esportes, para se melhorar. E a gente poderia até pensando em colocar esses cursos de capacitação dentro de projetos que a gente vai desenvolver. Né? A gente, olha, está num momento muito propício para isso. Né? A gente vai apresentar projeto, então, assim, com a sua experiência, com o SEMAS, tem Roberto e Silvio, muitos outros parceiros, né? A própria Miriam e tantos outros. Se quiser, a gente poderia estar pensando, né, dentro de uma proposta de projeto a ser apresentado pelo Boa Bola, Boa Vida, incluir essas atividades de capacitação de gestões das instituições do Conselho Municipal de Idosos. Eu falo isso porque eu me lembro, em 2002, quando a gente começou nas gestões de creches, né, era uma loucura. Né? E a gente vê o avanço que tivemos com as leis. Né? Então, está aí, dentro da proposta que já está sendo provocada, uma forma da gente contribuir também. Não, com certeza, uma boa sugestão, com certeza, né? O SEMAS já vem nessa tônica, né? Falando especificamente da política do idoso aí, e talvez hoje, na fala de hoje, especificamente com o tema, né, que eu fiquei convidado para comentar aqui, é isso, de saber que há uma continuidade aí, a Roberta já provocou isso também aí, e claro, quando a gente fala esses momentos que a gente faz aqui, eles ainda passam, né, claro, tem dicas diretas operacionais aqui, mas ele vai numa linha de provocação,
e a gente também ter espaços para talvez formações aí mais operacionais mesmo, trazer case, analisar um case, né, aplicação de ferramentas, porque também é importante dizer, Carlos, que claro, né, às vezes a pessoa, todo o curso que a gente vai fazer, a gente quer ir lá para resolver algum problema nosso, né, isso é fato, né? Você vai fazer uma pós-graduação, você quer resolver seu problema, você vai fazer um curso de projetos, enfim. Mas isso é uma soma, né? Uma consequência de fatores que a cada curso que a gente faz, a gente vai aprimorando essa nossa visão, a gente vai sendo incomodado, provocado, né? Não quer dizer que a gente vai usar todas as ferramentas de uma vez, mas a gente vai usando aquelas que está mais urgente. Então, com certeza, deixa esse desafio para o SEMAIS, eu fico à disposição aí. A gente sim tem feito algumas coisas nesse sentido, e a frase que eu deixo aqui é, na verdade, assim, né? É a famosa frase, formação continuada. Né? A gente vai tendo experiência, né, a cada ano, mas sempre aprendendo coisas novas, né? Em destaque aqui, eu coloco isso para vocês, né? Eu mesmo tenho, dentro da minha formação aqui, muito voltada para projetos, essa parte de ferramentas, o tanto que de bons anos para cá eu estou tendo que inserir informações, por exemplo, de gestão de pessoas, que não seria a minha área de formação inicial, mas que a gente tem que buscar isso, o quê? Porque isso tem a ver com o contexto da gestão de projetos. Então, claro que para quem tem interesse, né, e vai se colocando na posição de gestor, ou seja, né, eu diria que é uma cadeira interdisciplinar que você vai tendo conhecimentos diversos aí, e com certeza isso faz diferença na hora de estar à frente de um projeto. Você tem uma visão mais global, mais integrada dessas ações, e com certeza você vai saber escalar melhor o seu time, né, para fazer as melhores entregas do seu projeto. Ótimo. Pessoal, mais alguma consideração? A gente já está chegando no finalzinho. Agradecer demais ao Oswaldo, né? Muito bom, excelentes provocações, muito bom o conteúdo. Fica assim, né? Um desafio para a gente poder, né, Roberta, conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho mesmo, que eu acho que é muito legal, tem um caminho muito grande aí para a gente seguir, né? Com as ILPIs a gente já consegue dar uma assessoria mais em loco, né, nas organizações que a gente atende, mas acredito que a gente possa ampliar isso para outras organizações também, e fazer isso de uma forma coletiva, de compartilhamento de saberes, eu acho que é o caminho, né, para a gente, como a Roberta falou, em loco, né, entendendo os problemas na prática, eu acho que a gente consegue construir um conteúdo de forma coletiva, eu acho que pode ser muito bom. Oswaldo, obrigada novamente. Você quer deixar algumas considerações finais? Sim, vou deixar como mensagem, né, assim, como a síntese, né, desse bate-papo nosso hoje, né, através desse convite, assim, o recurso chegou, né, então para ter sucesso né, o combinado não sai caro, vamos ter clareza disso, tenha consciência desse triângulo de gestão, é possível mudar, ajustar? Sim, mas cuidado, né, cuidado com os exageros, tá? Eu acho que essa que é a grande questão. E o terceiro ponto aí, a reflexão e o convite para vocês como está a sua reunião mensal de acompanhamento da sua organização, do seu projeto? Para não falar de como está a sua reunião mensal. Essa aqui, para mim, são duas ferramentas operacionais práticas do dia a dia que poucos utilizam, tá, gente? Parece que é simples e óbvio, tá? Mas se você virar, eu tive uma experiência rápida, né, que quando eu participei de um programa de gestão da Fundação Dom Cabral, quando eu era gestor de uma organização, durante 7 anos, basicamente, eu tinha uma diretoria que não participava da associação, que eu era dirigente, eles não participavam, a gente entrou nesse programa de gestão, durante 7 anos nós fizemos reuniões mensais. A diretoria já fazia a reunião do calendário do ano, assim, ó, todo mês, né, tal dia, tal horário era reunião. Isso foi durante 7 anos. Eu compartilho essa experiência com vocês para dizer o quão bom foi isso, né? Quanto foi o crescimento da organização, que é a disciplina. Então, fica essas duas dicas aqui, ó, por mais simples que pareçam. Essas reuniões é o momento para você ter a equipe junto com você, para você ter os problemas sob o seu controle. Outro dia eu fui numa reunião, né? Aí surgiu um problema. Nós estamos com um problema de um banco, de um saldo, de um projeto de 2 anos atrás que está parado lá até hoje. Mas tem 2 anos que isso está na mesa e ninguém resolveu? Esses são os típicos problemas do dia a dia, que a gente não tem problema, né? Se o problema durante 2 anos está lá, não é possível, esse problema já morreu. Só que isso depois gera novos problemas, né? Imagina, né? O dinheiro que está lá tem que devolver, não foi devolvido, enfim.
contabilidade, banco. Então, eu encerro aqui com essas duas recomendações. Faça da melhor forma possível a sua reunião mensal de acompanhamento, e se você está indo bem, faça a mensal num tempo mais curto, que com certeza, né, você vai gerenciar melhor os seus recursos e provavelmente você vai conseguir cumprir o seu combinado. No mínimo, se você não estiver conseguindo cumprir o combinado, mas você vai tomar decisões na hora certa. Né? Fico à disposição, muito obrigado aí, e contem comigo aí para próximos momentos aí para a gente avançar com essa gestão dos projetos. Um abraço a todos. Obrigada, Oswaldo. Bom, então, muito obrigada, pessoal. A gente se vê amanhã, como disse, né? Amanhã a gente vai estar discutindo o edital. Então, quem puder dar um estudo o edital, né? Tragam as suas dúvidas, né? A Marcela Guiar, do Conselho, junto com a Aline, do SEMAIS, vão estar fazendo a condução dessa manhã aqui para a gente, tá? Então, até amanhã. Bom dia de trabalho a todos e a gente se vê. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau.